Boa, rapaziada. Tudo certinho, senhoras e senhores? Bom, vamos lá. Hoje vai ser, essa semana, na verdade, vai ser diferente. Nessa semana a gente vai tentar matar os quatro roteiros 5, que são só exercícios, então acredito que seja menos difícil, certo? E aí vai ser desse jeito aqui. Eu vou gravar esse vídeo e depois vou colocar o link ali no nosso grupo para que vocês acessem, certo? Então lembrando, a gente vai nesta aula aqui especificamente finalizar os exercícios do roteiro 4, dia 1, dia 2 e dia 3, que tá facinho, é rapidão, sem maiores delongas. A gente já conversou bastante sobre o iluminismo. Acho que vai ser agora só aprofundamento do conhecimento, beleza? Não esqueçam, por favor, de colocar no grupo, não é na página do YouTube, não é no canal do YouTube, mas sim no grupo do Facebook. Coloquem, por favor, lá o nome, o sobrenome e a sua turma, né? Beleza? Então, tá fácil. A gente vai pro roteiro 4, espero que vocês tenham ele aí na mão, que a gente tá aqui já com ele no gatilho, agora é só conversar. É um pouquinho mais rápido hoje, né? Porque é interpretação de texto, interpretação de imagens, então tá bem tranquilinho. Beleza? Certo? Então, vamos nós. Pega o seu roteiro 4, por favor, abre o seu livro na página 6 e 7, que a gente vai começar daí, e aí a gente vai passar pelas páginas 8, 12, 13, 15 e 17. Beleza? Boa, garoto! Então, bora nós. Não esqueçam, devagar, na manha, sem maiores correrias, no seu tempo. Beleza? Então vamos lá. A gente aqui vai continuar falando sobre o iluminismo, agora de uma forma mais pesada. A gente vai fazer algumas interpretações de conceitos do que é o iluminismo, como ele se portou. Bem, eu espero que vocês tenham se questionado também. Eu tentei, em uma aula, trabalhar essa questão de ver que parece que só os filósofos iluministas eles tinham importância. A verdade, o iluminismo ele chegou também muito uma grande parte do iluminismo chegou na população por parte de alguns caras que não ficaram famosos na história, que simplesmente tiveram uma atuação muito grande, mas que a história acabou esquecendo deles, beleza? Além disso, a gente também tem um papel muito importante das mulheres, que também não ficou na história, não foram papéis que os historiadores acharam importantes ou que os próprios iluministas deixaram um pouquinho de lado, mas tiveram um papel muito importante. Então, a gente vê ainda que existia um machismo muito grande, beleza? E ainda existe, a gente sabe disso, mas a geração de vocês ela vai ser melhor que a minha nesse sentido, né? Não é possível hoje acreditar em um machismo ainda existente. Bom, mas sigamos a rima. Pega o seu roteiro número 4 aí, por favor. Pega o seu livrinho, abre nas 6 e 7 que a gente vai começar. Firmeza? Irmão, em 15 minutinhos a gente mata aí o dia 1, dia 2 e dia 3, que é interpretação, é fácil. É leitura e olhar a imagem e é nozes. Firmão? Bora lá então. Ô, Pé de Break, abre aí, senhorita, na página 6 e 7 o seu livro, que aí a gente vai começar a trabalhar. Não, ainda não é o exercício, mas só pra gente relembrar alguns pontos. Na página 6 aí você tá vendo um moleque, um catarrento aí, dando uma olhada. O que ele tá olhando aí? Tá olhando um tablet, ele tem um livrinho, beleza. Provavelmente você já deve ter feito uma busca no Google. Então você põe lá no Google, quer ver iluminismo, põe lá, aí aparece Wikipédia. Wikipédia. Esse termo aí, pédia, na verdade ele não é novo, ele é bem velhinho, certo? Wikipédia vem de enciclopédia, irmão. A enciclopédia ela foi criada no iluminismo. Era um livro que tentava juntar todos os conhecimentos, tudo que o homem conhecia sobre a ciência, sobre a natureza e sobre política, sobre literatura, sobre filosofia, em um único livro, certo? Era um livro grosso, na verdade era mais de um livro, e foi um livro revolucionário. Na minha época, lá, mano, velho, acabado, quase morrendo, existia uma coisa chamada enciclopédia, que eram vários livros que você tinha
o significado de quase todas as coisas que a ciência tinha estudado, beleza? Então queria saber sobre iluminismo, eu ia lá no livro que tinha a letra I, aí pegava lá iluminismo. Aí eu queria saber sobre grandes navegações, aí ia lá G, grandes navegações, achava. Queria saber sobre reprodução das plantas, ia lá, reprodução, no R. Então, era um livro, né? Você tinha que ir lá pesquisar, era mó trampo. E tem uma coisa interessante, quem tinha isso daí era só a playboyzada. Ixi, o maluco chegava com enciclopédia na sala, era sinal de ostentação, tiozão. Você tá achando que era chegar no fluxo de nave? Não. Na minha época, tempo bom, tô velho. Era chegar na sala e ter enciclopédia. Eu nunca tive enciclopédia, mas é nóis. Tinha uma biblioteca perto de casa, eu fazia as pesquisas ali. Então, tudo isso que a gente tava, essa brincadeirinha toda, é para tentar deixar claro o quê? Esse iluminismo, esse movimento, uma tentativa de propagação de conhecimento, é fazer com que o ser humano passe a utilizar seu próprio raciocínio para explicar as coisas e não mais acreditar cegamente na religião, certo? Beleza? Então, o que deixa bem claro aí está na sua página 7 agora, onde do seu lado esquerdo, o seu lado esquerdo, não, o outro lado, o outro, aí, o seu lado esquerdo, você tem uma moça segurando um bastão que está lançando raios, certo? Essa figura está representando a luz da razão sendo jogada sobre a ignorância e o fanatismo. A ignorância e o fanatismo são as duas que estão se escondendo aí dos raios lançados pela luz da razão. Ah, que lindo, certo? A liberdade lançando a luz da razão. Era uma crítica. Por quê? Porque o fanatismo quer dizer quando a pessoa acredita cegamente em uma coisa e ela não consegue raciocinar, ele é prejudicial, foi prejudicial. As pessoas acreditavam cegamente no que as igrejas falavam e assim eram dominadas, assim eram exploradas, beleza? E a ignorância? Por que a ignorância também era um problema? Ué, porque as pessoas sem conhecimento, quer dizer, ignorantes. O que eu estou falando aqui, ignorante, é aquela pessoa que não tem conhecimento. A pessoa ignorante, a pessoa na ignorância, ela não consegue entender por que ela está naquela situação. Por isso, meus senhores, conhecimento é algo extremamente necessário para que a gente evite ser manipulado, enganado, certo? A liberdade elas podem te tirar, agora o seu conhecimento não. E tendo conhecimento, provavelmente você consiga lutar pela sua liberdade. Então é melhor ter conhecimento. E liberdade para ter esse conhecimento. Complexo. Bom, vamos lá, agora vamos começar. Dia 1, roteiro 4, certo? Página 8, por favor. Beleza. Na página 8, no meio da página 8, tem um quadrinho chamado Dialogando, beleza? Você tinha que ler esse texto em cima desse quadro, por favor, e responder a seguinte questão. Para os iluministas, o conhecimento, ele levava ao progresso e à felicidade. E aí, você concorda com isso, meus senhores? Você acha que a ideia de conhecimento, ela leva ao progresso e à felicidade? Meus queridos, para os iluministas, isso acontecia por quê? Porque a partir do momento que você conhecia o seu mundo, você ia conseguindo controlar algumas coisas e evitar, então, que você fosse surpreendido pela natureza, porque você ia entendê-la. E entendendo a natureza, você ia conseguir dominá-la. E dominando a natureza, você ia progredir. E progredindo, você ia ter, então, uma vida um pouquinho mais fácil. E tendo uma vida um pouquinho mais fácil, você ia ser feliz. Ai, que lindo. E você? Você acha que a ciência, ela pode levar a humanidade à felicidade, ao progresso? Ou não? Você acha que é o contrário? Que a ciência, ela não leva, ela pelo contrário, traz tristeza? E por que você acha isso? Essa resposta é mais pessoal. Eu tenho a minha, você vai ter a sua, certo? Eu não vou falar a minha aqui porque não é a minha função aqui. A minha opinião cabe a mim. Mas o que eu gostaria que os senhores entendessem é que aqui vale o quê? A justificativa. Por que você acha que o conhecimento, a busca pelo conhecimento, saber mais das coisas, pode te levar ao progresso e à felicidade? E por que você acha que não? Que buscar conhecimento, pelo contrário, só traz atraso e infelicidade. Beleza?
Então, essa primeira é mais pessoal, mas você tem que ter argumentação para trocar ideia. Não é simplesmente chegar e sentar um inhame aí e falar, porque sim. Porque sim, não. Firmeza? Beleza? É nozes. Então, a primeira questão do dia 1 do nosso roteiro 4 é pessoal, é só trocar ideia. Vamos lá. Questão número 2 do dia 1 do nosso roteiro 4. Após a leitura do quadro, para saber mais da página 12, então a gente vai agora lá para a página 12, olha lá, página 12, cadê a página 12? Aqui, ó. Os Rousseaus de Sarjeta. Eu gostaria que você tentasse explicar quem eram os Rousseaus de Sarjeta. Vamos só lembrar uma coisa, lá na página na página 11, fala sobre Rousseau. Você deve ter feito uma pesquisa aí no roteiro anterior sobre Rousseau. O Rousseau é um cara extremamente importante, cara. Para ele é o seguinte, ele é um iluminista, filósofo, ele era revoltadaço, maluco era função. E ele falava, ó, o governo só tem que governar quando a população quer. Se a maioria da população não está de acordo com esse governo, a população tem o direito e deve se revoltar contra o governo e trocar esse governo. Nossa, olha esse cara. Pensa num pouquinho, irmão. A gente está falando de uma época de monarquia absolutista. Quer dizer, o rei mandava sozinho. A vontade dele era lei. Se alguém contrariasse o rei, ele mandava grampear, prendia, batia, torturava, arrancava pedaço, comia, mordia a orelha. Quer dizer, era impensável você tentar falar que o rei estava errado. E o Rousseau chega num momento e fala, ó, não, o povo, a vontade do povo é soberana, quer dizer, ela deve prevalecer, não é a vontade do rei. E se o rei fizer algo que a maioria do povo não quer, esse rei deve ser tirado do poder. Esse Rousseau é um malucão, o cara é louco, pirado, devia usar tóxicos. Não, tô brincando, tô zoando. Mas ele não era o único. Existia muita gente populares, pessoas comuns que pensavam como ele, que falavam, não, por que o rei manda sozinho? Então as pessoas estavam começando a entender esse conceito de poder, que o poder ele nasce do povo. A pessoa que está governando, ela só está governando pela vontade do povo, ela não é dona do poder, ela está com um poder emprestado dado pelo povo. Caramba, deixa eu dar um gole no chevette aqui. E essas pessoas comuns que pensavam como o Jean-Jacques Rousseau, mas que não apareceram na história, foram muito importantes. Por quê? Eles pegavam as ideias do Rousseau, do Montesquieu, dos principais filósofos iluministas, e eles simplificavam. Eles praticamente ensinavam para a população mais pobre o que esses filósofos estavam querendo dizer. Beleza? E eles tiveram um papel importante porque eles vão então espalhar as ideias iluministas na população comum, certo? É como se fosse, por exemplo, um cara que, entre a gente, explicasse as ideias de alguns filósofos que a gente não conseguia entender. Mas ele ia lá, simplificava, e assim ele ia propagando, ia espalhando as ideias iluministas. Beleza? Tudo bem? Então, os Rousseau de Sarjeta são aqueles iluministas que não ficaram famosos, mas que conseguiam explicar para as pessoas comuns as ideias que os filósofos iluministas defendiam. Só que eles explicavam de forma mais simples. Por isso, era mais fácil de entender, certo? Eles vão ser muito importantes. Por isso que são chamados de Rousseau de Sarjeta. Porque eles vão ter um papel importante, eles vão ser, sim, muito críticos ao governo dos reis absolutistas. Por isso vão ser apelidados de Rousseaus. E por que de Sarjeta, da Sarjeta? Porque Sarjeta é na calçada, tá na rua, né? É uma coisa comum. E é por isso. Esses Rousseaus de Sarjetas, que não ficaram conhecidos pelos nomes, são eles os responsáveis por levar as ideias dos filósofos iluministas que ficavam pensando difícil para a população comum. Firmeza? Então são muito importantes. É nóis. Pronto, a questão número 2 do dia 1 já foi. Agora vamos para a questão para o dia 2 do nosso roteiro 4. Dia 2 do roteiro 4, meus senhores, vamos lá, leitura do quadro para refletir, página 13, já está aqui. Responder as questões B e C,
certo? Ah, B e C. Esse texto é interessante. Ele fala sobre enciclopédia que a gente falou no comecinho da aula. Então, vai lá para a página 13, por favor. Ah, não, já está aí. Beleza, firmeza total. Então, você vai ter que ler esse pequeno texto, certo? Esse texto é de um historiador chamado Robert Darnton. Olha o nome do cara, Darnton. E ele analisa um pouquinho a questão da influência da enciclopédia no movimento iluminista, beleza? Aí você vai ler esse pequeno texto e vai explicar para mim. Irmão, responder a questão qual que é? B e C. Então vamos lá. Como a Enciclopédia dos Iluministas foi vista pelas autoridades e por quê? Então a Enciclopédia é aquele livro que juntava todo o conhecimento da época, beleza. Bom, como que ela vai ser vista pelas autoridades da época? Claro, cara, esse livro era um perigo para as autoridades da época. Por quê? Porque ele tentava fazer com que as pessoas tivessem conhecimento. Ele tentava fazer com que as pessoas parassem de ouvir somente as igrejas e tentassem entender o mundo de acordo com o que elas viam, com sua própria razão, seu próprio conhecimento. E a enciclopédia ia ajudar elas a enxergar isso. Beleza? Então, para a monarquia absolutista, isso era um perigo enorme. Por quê? Porque você ia tirar poder da igreja e, consequentemente, tirar poder do rei. Por quê? Porque, lembra, igreja e rei estavam assim. O padre, o bispo, o pastor falava: irmão, o rei está governando porque Deus quer. E aí o cara que é muito religioso aceitava de boa. Agora, tendo conhecimento, esse cara vai questionar, falar: quem falou que é ele? Por que ele? Eu não escolhi ele. Sacou? Então, a enciclopédia que vai tentar fazer com que as pessoas tenham conhecimento, para as autoridades da época, reis e governantes, vai ser um problema sério, certo? E aí, eles vão combater. Esse livro vai ser caçado. Esse livro vai ser queimado. As pessoas serão proibidas de ter esse livro. Quem tivesse esse livro em casa era, grampeado, era preso. Ia para julgamento por causa de um livro. Então você vê, quando você tem governos que tentam controlar a circulação de livros, isso é um problema há muito tempo. Isso acontece, por exemplo, que a gente vai estudar no começo do ano que vem, com o nazismo. O nazismo de Hitler, que matou 6 milhões de judeus, só de judeus ele matou 6 milhões, ele vai proibir a circulação de alguns livros. Beleza? Tá bom. Então, a questão B foi para lá, agora a gente vai para a questão C, que quer dizer, o que tornou a enciclopédia tão herética, tão revolucionária? A gente já respondeu essa. Por que a enciclopédia era uma coisa tão revolucionária, tão novidade, tão perigosa? Porque ela levava conhecimento de forma simples. Ela fazia com que as pessoas entendessem o mundo sem precisar das igrejas, sem precisar da religião. Presta atenção, porque ninguém está falando, mais uma vez eu vou falar isso, que os iluministas eram contra a religião. Não. Eles acreditavam em Deus, sim, mas de uma forma diferente. Eles acreditavam que Deus fez o mundo e que o ser humano, entendendo o mundo, entendendo a natureza, pesquisando, criando desenvolvimentos científicos, ele estaria entendendo Deus. Certo? É interessante. Por exemplo, se a gente for ver medicina, como ela se desenvolveu até agora, não é entender como o mundo funciona. E se ele foi feito por Deus, se você acredita em Deus, você está entendendo os dois. A ciência e Deus. Mó barato. É para pensar, hein? Vamos lá. Segue a rima. Então, questão do dia 2 do nosso roteiro 4 está finalizado nessa última fala aí dos últimos 5 minutinhos. Agora a gente vai para o dia 3 do nosso roteiro 4. Dia 3, roteiro 4. E já estamos finalizando, certo? Fica tranquilinho aí. Não dorme não. Acorda aí, rapá. Então, primeiro a gente vai para a página 15 e a gente vai fazer o exercício 2, A, B e C da página 15, que é
uma interpretação dessa imagem que você está vendo aí na página 15. Se você analisar um pouquinho a imagem, você deve estar, espero que você esteja vendo aí, se não enxergar, haja coração. Você está vendo então um olho, a sobrancelha aí, certo? Duas mãos mais claras, e a mão que está clara é da mesma tonalidade da pele do rosto. E outras mãos acinzentadas, quer dizer, cinzas, tampando, certo? Beleza. Tampando, segurando de alguma forma. Bom, vamos lá. O que essas mãos vão te lembrar? Se você reparar, essas mãos estão sobre a boca e sobre a boca e o nariz, certo? Tentando segurar em cima, do lado, aquela cabeça. E as mãos, que estão da mesma cor do rosto, parece que estão tentando se defender, puxando, beleza? Então, o que esse desenho está tentando falar para você? Que essas mãos cinzas estão tentando silenciar a pessoa que está aí de pele mais clara embaixo dessas mãos. Então, uma coisa criticando a censura, a falta de liberdade. Isso acontecia bastante na monarquia absolutista no século XVIII, né? As pessoas estavam proibidas de falar, beleza? Então, tentam remeter à questão de falta de liberdade. Ainda bem que nós temos hoje. Só que tome cuidado, não confunda a sua liberdade de expressão com a vontade de agredir o outro. Isso não é. Você não pode xingar, mandar matar, mandar quebrar uma outra cultura ou uma pessoa que pensa diferente de você. Nunca a liberdade de expressão ela vai ser usada para você agredir, para você pedir para que aquela pessoa morra, ou falar que aquela pessoa não deve nem sair na rua, não deve existir. Isso é agressão, certo? Falar que uma pessoa é menos por causa da sua religião, por causa da sua cultura, por causa da sua cor de pele, aí não é mais liberdade de expressão. Beleza? É a lei. Bom, e vamos lá para a questão agora B. O que esse olhar da personagem sugere a você? O que esse olhar sugere, irmão? Olha aí, o olhar está angustiado. Ele está querendo sair, ele quer liberdade, beleza? Então, esse olhar aí, pelo menos para mim, ele está tentando sair dessas mãos cinzas. Ele está amedrontado, beleza? E a questão C, a que princípio iluminista podemos associar a imagem? Olha, cara, a liberdade de pensamento. Essa mão aí, essa moça que está aí debaixo, deve ser uma moça, um moço, ela está debaixo, ela está querendo ficar livre. Então, a liberdade. Quer ser livre para pensar, para sair, para falar. Tudo bem? Então, na questão C, o princípio que está associado a essa imagem é a liberdade. Firmeza? Então vamos lá agora para a questão 2 do dia 3 do nosso roteiro 4. Nossa. E essa aqui é mais fácil. Resolver exercícios 1, 2 e 3 da página 17. Você vai ler esse pequeno texto, beleza? O pequeno texto fala como o iluminismo influenciou a nossa vida hoje e responder as 3 questões que são testes. Então é fácil. É só você marcar lá no seu caderno qual é a alternativa que você acha correta, beleza? Então, para os adeptos da ilustração, também chamados de iluministas, a ciência será capaz de quê? De acordo com o texto, a ciência ela vai ser capaz de promover, de estimular uma felicidade muito grande, beleza? Então, o texto fala que a ciência vai trazer felicidade para a população. Boa, ótimo. Na questão número 2 do nosso exercício da página 17, aí está pedindo para você como o autor se posiciona com as críticas à ilustração. Quer dizer, tem gente que critica o iluminismo, fala que o iluminismo não foi tudo isso, tá? Esse autor, ele entende, mas ele não aceita tudo, beleza? Então, ele concorda com as críticas que são feitas ao iluminismo, mas ele concorda em partes, ele não concorda com tudo não. Por quê? Porque alguns temas ainda são problemas. Ainda existem povos e pessoas que não têm liberdade. Ainda existem povos e pessoas que não têm paz há muito tempo. Beleza? Então, o iluminismo passou, mas ainda temos gente lutando por paz e por liberdade. E por último, nosso exercício número 3, no texto a palavra emancipação, ela está querendo dizer o quê? Emancipação no texto, quase em todos os momentos, é com relação à libertação, à liberdade, certo? Se emancipar é você se libertar de alguma coisa.
Beleza? Tudo bem? Então, de forma mais rápida aqui, nosso último exercício, porque já vai dar o tempo que eu tinha planejado para vocês. Meus senhores, nosso roteiro 4, então, tá ó, finalizado. Matamos, certo? Tudo bem? É só dar uma olhada. Se você não entendeu, volta, o vídeo vai estar gravado, volta, vê um pouquinho, faz, não precisa fazer tudo de uma vez, não precisa ver tudo de uma vez, mas não esqueça de olhar, por favor, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse roteiro número 4, sobre iluminismo, manda lá no privado que eu tento responder. Estão surgindo poucas dúvidas, hein? E ó, avisa a rapaziada que tem que colocar o nome aí. Firmão? Senhoras, senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai de leve na manguaça da Marília. Fique em casa. E se sair, sai de máscara. Firmão? Próxima aula, roteiro 5, hein? Se liga. Abração. Fui. Cuidem-se.